Fala pessoal, excelente noite. Você que está acompanhando aqui a nossa transmissão já pegou sua xicrinha de café? Então vem com a gente que hoje a nossa disciplina é LDB, disciplina base aí para o concurso da educação para todas as áreas, tanto área administrativa como área também de professor efetivo. Então pegue sua xícara e vamos à aula com o professor Josevaldo Melo. Lembrando que estamos na Semana da Educação. Tivemos desde segunda-feira aulas todas as noites aqui no nosso canal do YouTube de maneira gratuita. Lembrando que nossa turma pré-edital está com as inscrições abertas. Para mais informações, você pode acessar os links disponíveis aqui na descrição do vídeo, ou se você precisa ter um atendimento via WhatsApp, também temos o link aqui que direciona direto você para a nossa central de vendas. Então, a dica, pega sua xicrinha e vamos para a aula. Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Josevaldo Melo, da disciplina de LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, tá? Para você que ainda não me conhece, ainda não teve contato comigo, eu sou professor aqui do Insanos Concursos, mais precisamente da disciplina de Direito Constitucional, tá? Para carreiras policiais também, e também sou professor da disciplina de Atualidades no Insanos Enem, tá? Para quem vai se submeter ao Exame Nacional do Ensino Médio. E também sou servidor público aqui no estado do Acre, sou policial civil, mais precisamente no cargo de escrivão de polícia civil, tá? Então, caso você queira me achar nas redes sociais, saber mais um pouquinho sobre o meu trabalho, um pouquinho da minha história, só pesquisar lá, tá? josevaldo.melo com 2 L's, que você vai me encontrar em todas as redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Fechou? Então vamos lá. Antes da gente iniciar o conteúdo, eu já vou bater aqui um papo com você. Primeiro, você professor, você professora que está se preparando, ou você que está estudando para algum concurso, por exemplo, de alguma secretaria de educação na área administrativa, em que é cobrado LDB, o conteúdo de LDB. Eu posso falar para você com propriedade porque eu não sou somente policial civil. Antes de ser policial civil, eu era professor, isso mesmo, eu era professor assim como você, tá? Eu era professor de geografia, trabalhei durante 10 anos na iniciativa privada, fui aluno de escola pública, tá? E após 10 anos da iniciativa privada, da escola privada, eu resolvi estudar para concurso. E me submeti a concursos também na área da educação, tá? Eu fiz concurso para a Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, tanto na área administrativa, para secretário escolar, quanto para o meu cargo de geografia, tá? Professor de Geografia, porque eu tenho licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Alagoas, tá bom? Então, vou contar aqui um pouquinho da minha história para vocês, e especialmente para quem está estudando e quer um lugar ao sol. Por que eu estou falando isso? Sempre falo isso. Aqui não é o papo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu ralei, estudei pra porra para conseguir as minhas aprovações. Eu coloquei aqui 3 aprovações, mas dessas 3 eu tive uma porrada de reprovação, tá? Então, eu fui aprovado na Secretaria de Educação de Alagoas em 2014, justamente para o cargo de professor de Geografia. E adivinha o que eu tive que estudar? LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Então aqui não é um papo furado de alguém que, não, vou dar uma aulinha aqui qualquer. Não. Aqui quem está dando aula é um professor e um concurseiro também, tá? Depois fui aprovado na Polícia Civil aqui do estado do Acre no ano de 2017, em cujo cargo hoje eu estou, tá? No cargo de escrivão de polícia civil, sou policial civil aqui no estado do Acre efetivo, e também fui guarda civil municipal da cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco, onde eu trabalhei até o ano de 2020 e fui aprovado em 2018 também para a Guarda Civil Municipal de Caruaru, ok? Mas desses concursos, os quais eu coloquei aqui no quadro, o que é mais próximo da sua realidade, aquilo que você está vendo a partir de agora, é esse aqui, ó, a Secretaria de Educação, em que eu fui aprovado lá em Alagoas para o cargo de Geografia. Você é formado em Geografia igual a mim? Você é formado em História? Formado em Letras? Você é formado em Filosofia, Sociologia? Essa aula é para você também, porque é uma aula voltada exclusivamente para a área da educação. E a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ela vai dar o caminho, o norte de como a educação brasileira ela é estruturada e de como o legislador propôs essa educação para que ela
no território nacional fosse aplicada de norte a sul, de leste a oeste, do Monte Caburaí ao Chuí, da Ponta dos Seixas à Serra Contamana. Beleza? Mas sem mais enrolada, vamos direto para o conteúdo. E agora o estudo é ativo. Não vai cruzar os braços, não fica largadão aí na cadeira, não. Postura, pega papel, pega caneta e anota. O estudo é ativo. O estudo é ativo. Ah, professor, mas eu estudo só assistindo. Tá errado. Quem é concurseiro, estuda anotando. Tudo, absolutamente tudo. Fechou? Vamos lá. Então aqui, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, nossa famosa LDB, que na sua prova também pode vir com o nome LDBem, a mesma coisa, tá? Também conhecida, e algumas questões de concurso já cobraram, como a Lei Darcy Ribeiro, tá? Que propôs essa mudança na educação brasileira, que foi modificada no Poder Legislativo e promulgada no dia 20 de dezembro de 1996 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Um grande sociólogo brasileiro, um dos maiores sociólogos brasileiros, que se tornou presidente da República, e ele foi o responsável por promulgar. O que é promulgar, professor? Colocou em prática o funcionamento da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Beleza? A partir de agora, nós vamos ter o contato com a lei e como a lei estrutura e mostra para o povo brasileiro da seguinte forma: Brasil, a educação brasileira para os nossos filhos, para os nossos compatriotas, será assim, dessa forma. Beleza? Então vamos aqui no quadro. Então eu trouxe aqui para você um primeiro contato com a lei propriamente dita, tá? O primeiro contato. No nosso primeiro contato, nós vamos estudar os títulos da LDB. Dentro desses títulos, nós temos os artigos e os incisos. E dentro desses artigos e incisos, nós também teremos os parágrafos. Então vamos lá. Para você que está estudando ler agora, nunca viu na sua vida, quando eu falar artigo, ele vai vir primeiro. O artigo vem primeiro, que é a explicação da lei, que pode ser o caput, ou a cabeça da lei, a introdução da lei. Depois nós veremos, na verdade, os incisos, que são os números romanos em que eu tenho a explicação do que é o artigo. O artigo diz assim, ó, você tem direito a isso, agora eu vou te explicar, beleza? E depois dos incisos, nós temos o parágrafo. Aí nós temos o parágrafo primeiro, parágrafo segundo ou parágrafo único, tá? É assim que estrutura. Se você estiver estudando e eu falar assim, ó, vai lá no artigo 5º, por exemplo, da Constituição Federal, vai lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Você vai no final da lei, ele vai estar lá no finalzinho. É assim que funciona, tá? Então vamos agora para os títulos. No nosso primeiro contato com a lei, o título 1 nós vamos estudar da educação, né? Ele vai mostrar como a educação se estrutura no país. No título 2, dos princípios e fins da educação nacional. Professor, o que são esses fins? Pode parecer meio óbvio o que eu vou falar, mas às vezes é necessário a gente tocar e bater na tecla do óbvio. Os fins, eles vão estar ligados à finalidade. Qual é a finalidade, o objetivo fim, o objetivo final da educação brasileira, beleza? O título 2, nós temos do direito à educação e do dever de educar. Quem tem direito à educação no país? De quem é o dever de educar? Tem a obrigação de educar. No título 4, nós vamos ver da Organização da Educação Nacional, tá? Eu abreviei, mas anota tudo. E o título 5, dos níveis e das modalidades de educação, em que nós vamos estudar o nível básico, o nível fundamental, o nível médio, o nível superior, o nível técnico, tá? E como é que se estrutura e como é a forma de acesso a esses níveis de educação, beleza? Aqui é só um primeiro contato, é uma visão geral, superficial do que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Também pode vir na sua prova como Lei Darcy Ribeiro, beleza? Então, meu aluno, minha aluna, vamos lá, acompanha aqui comigo no quadro, tá?
nós vamos entrar agora no título 1 da educação propriamente dita. Anota aí. Anota isso aí. Professor, eu tenho preguiça. Não, não tem não. Tem que anotar. O estudo ele é ativo. Quando você anota, você memoriza com mais facilidade. Porra, professor, onde foi que você viu isso? Quem foi o coach que te ensinou? Coach porra nenhuma. Isso foi na prática. Estudando pra caramba. Beleza? Então volta pra cá. Artigo 1º. A educação abrange. Vamos lá. Abrange processos formativos que desenvolvam. Então, qual vai ser um desses objetivos? O desenvolvimento de algumas características e que se desenvolvam em meio a algo. Como assim? Que se desenvolva onde a sociedade está, onde a criança está, onde o universitário está. Beleza? Então, vamos lá. Que se desenvolvam na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, tá? E pesquisa. Então, a educação, ela abrange processos formativos que vão se desenvolver no seio disso aqui, ó, da vida familiar, da convivência humana, do trabalho, das instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais. Os movimentos sociais, sejam eles movimentos sociais no campo ou na cidade, sejam eles movimentos estudantis, movimentos como, por exemplo, o movimento sem terra, o movimento sem teto, não importa. Movimento de... ou associações de moradores de bairro, a educação tem que se desenvolver no seio entre a sociedade, beleza? Avançando. E organizações da sociedade, o que eu acabei de falar, né? Organizações da sociedade, sindicatos, associações, a educação também se desenvolve lá. Avançando, da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, quando a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação te garante o acesso à educação e garante o acesso à cultura, ela está atrelada diretamente à tua formação educacional. Isso ao longo de toda a sua vida, tá? Então, vamos avançar aqui para o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, é uma lei que disciplina a educação escolar. Qual é o bizu que você vai levar para a sua prova? Qual é a dica que você vai levar para a sua prova? Primeiro, é um advérbio que tem aqui no parágrafo 1º, que já caiu em prova e é bastante cobrado, tá? Você vai anotar aí. Essa lei que disciplina a educação escolar, ela disciplina a educação escolar e anota aí da seguinte forma. Predominantemente. Predominantemente. Anota isso aí, tá? Predominantemente. Predominantemente. Essa lei que disciplina a educação escolar predominantemente em 2 aspectos, tá? Em 2 aspectos. De que forma? Ela disciplina a educação escolar de 2 formas. Quais são essas 2 formas? Por meio do ensino, por meio do ensino e por meio de instituições próprias. Anota isso, pelo amor de Deus, tá? Por meio do ensino e de instituições próprias. Tá, professor, qual vai ser a pegadinha para fim de prova? Se o examinador colocar assim, de acordo com a Lei 9394 de 96, que regulamenta a educação básica brasileira, a lei que disciplina a educação escolar, ela disciplina obrigatoriamente de 2 formas, por meio do ensino e instituições próprias. O que eu acabei de falar está totalmente errado, porque não é obrigatoriamente, não é permanentemente, é predominantemente. Anota esse advérbio aqui, porque ele não cai, ele despenca, capota na sua prova
de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, tá bom? Dando uma pausa aqui na sua aula para que você possa correr na cozinha, pegar um cafezinho e continuar aí tendo a aula com o professor Josevaldo Melo. E também passando para lembrá-los que você pode acessar o nosso site agora mesmo, insanosconcursos.com, e conferir a nossa turma pré-edital para o concurso da educação. Estamos aí na última semana do mês de agosto, secretário. No mês de julho havia prometido que o edital sairia ainda este mês, então estamos na expectativa, assim como você também está, e você pode garantir a sua vaga ainda no pré-edital, valor promocional. Basta acessar a descrição do vídeo ou chamar a gente também no WhatsApp, que lá também tem um contato que você pode tirar mais informações através da nossa central de vendas. Então, continue a sua aula, tenha uma excelente noite e até daqui a pouco. Continuando aqui no quadro, parágrafo 2º do artigo 1º, a educação deverá vincular-se. Como assim, professor, vincular-se? Ela deve estar ligada a 2 aspectos, tá? E o que é que diz o parágrafo 1º desses 2 aspectos? Em que a educação deverá estar ligada. Então vamos lá. A educação, ela deverá estar ligada a 2 aspectos. Quais são esses 2 aspectos? O primeiro é a prática social. Ou seja, a prática da educação em meio à sociedade, de maneira efetiva, prática. E não só isso, a prática social e ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho. Então, qual é o objetivo principal da educação? É trazer cultura, educação, formação para as pessoas para que elas possam ingressar no mercado de trabalho, e ao ingressar no mercado de trabalho, você traz para a sua vida automaticamente dignidade. Dignidade, tá? Então, ter acesso ao mercado de trabalho é um dos deveres da educação. Ela te dá acesso à educação. E de maneira muito simples e corriqueira, falando a grosso modo, né? Na tua família, o que a gente sempre ouve, eu ouvi, você ouviu desde pequenininho? Estuda, que a educação vai te dar um futuro melhor, você vai ter um emprego melhor, logo você vai se inserir com maior facilidade no mercado de trabalho. Lembrando que nós estamos falando disso no mundo teórico, no mundo ideal. A gente sabe que na prática não é assim, mas o que é que você vai levar para sua prova? Teoria. E é isso que a prova cobra. Teoria, beleza? Vamos avançar. Então, nós vamos agora para o título 2 dos princípios e fins da educação nacional. Então, aqui no artigo 2º, já do título 2, encerramos o título 1, nós vamos ver os princípios e fins, como eu falei lá atrás, finalidade, objetivo, tá? Da educação nacional. Então, quais são as finalidades e os princípios que nós vamos ver já a partir do artigo 2º da LDB? Primeira coisa, o que é que o artigo 2º traz pra gente? Que é dever da família e do Estado. Então, não é exclusivo do Estado. Não é a família falar assim, não tô nem aí, meu filho quem cria e quem educa é o Estado. Não. Família e Estado caminham juntos. Afinal de contas, só existe Estado porque existe família. Beleza? Dentre os princípios que nós vamos trabalhar e as finalidades, nós vamos ver primeiro, no artigo 2º, nós vamos ver primeiro os princípios que ela traz. Ela traz como princípios os princípios de liberdade. Como assim, professor? Da liberdade plena. A liberdade de você se educar, de ingressar no mercado de trabalho, de ter um pleno desenvolvimento social. Então, os princípios de liberdade e propagar também dentro da sociedade a solidariedade humana, tá? E a solidariedade humana. Eu vou abreviar aqui, mas anota tudo, tá? Solidariedade humana. Esses são os princípios que é dever da família e do Estado, tá? A liberdade e a solidariedade humana.
são os princípios. Professor, o que é um princípio? São ideias que vêm nas leis, que muitas vezes não estão claras ali, mas quando a gente lê, a gente entende. Porra, se eu tiver acesso a tudo isso aqui, eu vou ter um pleno desenvolvimento, eu vou ter liberdade pessoal, profissional, social. Beleza? Então vamos lá. O artigo 2º traz como objetivo ou finalidade. Finalidade. Tem como objetivo e finalidade. Duas características que podem ser cobradas na sua prova. Quais são? Vamos lá. São duas características. Qual a finalidade da educação no Brasil? Que a LDB traz pra gente. A finalidade é o pleno desenvolvimento do educando. Vou abreviar aqui, mas anota tudo, tá? Pleno desenvolvimento do educando. Quem é o educando? O aluno. Seja ele uma criança, um adolescente ou um adulto, não importa. O pleno desenvolvimento do educando. Essa é uma finalidade. Vou repetir. A finalidade é pleno desenvolvimento do educando, da pessoa humana. E o preparo para o exercício da cidadania, tá? Então, os objetivos da educação é o pleno desenvolvimento do educando e o preparo para o exercício da cidadania. Muito cuidado com o artigo 2º aí na sua prova, tá bom? Vamos seguir agora para o artigo 3º, que traz: o ensino será ministrado nos seguintes princípios. E a partir do artigo 3º, nós vamos ter os princípios. E eu vou trabalhar agora os incisos de cada um desses princípios, ok? Então vamos no inciso 1. Igualdade de condições. Que igualdade de condições são essas? A LDB diz que a educação ela tem que ser universal, ela tem que ser garantida a todos, tá? Então, igualdade de condições de acesso à educação, tá? Igualdade de condições de acesso à educação. O inciso 2, ele fala sobre a liberdade. Qual liberdade? A liberdade de ideias, por exemplo, tá? Liberdade de ideias, de concepções pedagógicas diferentes, que nós vamos falar mais pra frente. A liberdade de pesquisa, de ensino. Presta muita atenção no inciso 2 também, tá? Vamos lá agora lá pro outro lado do quadro. Vamos seguir agora com os incisos do artigo 3º da LDB, tá? Então, pluralismo de ideias. O que é esse pluralismo de ideias? Todas as ideias devem conviver harmonicamente em meio à educação, na sala de aula. Por isso que, quando se veio aquela ideia do escola sem partido, né, que alguns partidos, alguns deputados propuseram que professores não poderiam, por exemplo, falar sobre questões político-partidárias em sala de aula, isso, de certa forma, fere não só a Constituição Federal, assim como a própria LDB, porque a LDB diz que os assuntos, todos eles, independente de quaisquer que sejam, devem ser debatidos e conviver harmonicamente em sala de aula, tá? Vou repetir. Pô, professor, não concordo, eu acho que não devia ter, eu acho que não podia falar. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo nas minhas turmas, principalmente carreiras policiais, mas vou falar para essa de educação também. A prova não pede a tua opinião e nem a minha. A prova cagou para a tua opinião. Como eu sempre falo, lá não vai vir assim, ó. De acordo com o artigo 3º, inciso 3, marque a alternativa de acordo com a sua opinião. Não vai cair assim. Ele quer a teoria e você vai levar para sua prova teoria. Ainda que você tenha concepções, ideias diferentes, divergentes, que vão de encontro a essas ideias aqui. Mas não leve sua opinião para a prova, porque senão você vai se lascar e vai errar a questão. Beleza?
Pô, professor, não fala assim porque eu fico magoado. Eu prefiro que você fique magoado e acerte as questões do que eu falar bonitinho e você chegar lá e errar todas as questões. Beleza? Então vamos seguir. O inciso 3 fala sobre pluralismo de ideias. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Pedagógicas. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas devem conviver harmonicamente em sala de aula. Por isso que até o ano passado, 2022, né, se falava muito na questão de instituir escolas cívico-militares, né, em que as crianças e adolescentes têm que ter disciplina, hierarquia, um certo padrão de cabelo, né, um certo uniforme, no padrão militar. E há quem defenda que todas as escolas brasileiras devam ser assim. Isso é possível? Não, porque você vai estar excluindo outras concepções pedagógicas, tá? Ah, professor, mas eu acho ideal. Beleza, é uma opinião sua pessoal, deve ser respeitada, mas vai de encontro à lei. Beleza? Nós temos que ter todas as formas de educação convivendo pacificamente, harmonicamente dentro da escola. Vamos seguir. Respeito é o que o próprio inciso 4 já diz, né? Respeito à liberdade e o apreço à tolerância. Como assim, professor? O apreço à tolerância? Ser tolerante com outros pensamentos que não convergem com os meus. Uma sala de aula, eu fui professor por uma década, a sala de aula ela é absolutamente plural. Não existe um padrão de meninos, um padrão de meninas, um padrão de aluno. Cada pessoa, é clichêzão que eu vou falar, é um universo. Então não há como eu chegar em sala de aula e impor a minha ideia ou as minhas concepções filosóficas, religiosas ou ideológicas. Porque eu tenho que ter apreço à tolerância e não é um discurso bonito, é o que diz a lei. Não adianta eu chegar lá e falar, agora todo mundo aqui, eu vou enfiar na cabeça dos alunos que todo mundo aqui agora vai ser de esquerda e comunista. Não tenho como fazer isso, porque cada cabecinha daquela, você que é professor, você que é professora, sabe que cada cabecinha daquela pensa por si só. Beleza? Então nós temos que debater todos os assuntos, tá? O inciso 5 fala sobre a coexistência entre instituições. Tá, professor? Que instituições? Ele fala sobre a coexistência de instituições públicas e instituições privadas, né? Como eu falei, hoje eu moro no estado do Acre, mas eu sou natural de São Paulo, mas fui criado em Alagoas. E lá eu me formei professor de geografia e durante uma década fui professor de escola para ensino fundamental e ensino médio. E toda a minha vida, toda ela, eu dei aula em escolas privadas. Tá? Desde essas escolas de bairro mais simples até as escolas de classe média alta. Tá? Então, o que é que nós víamos? Que escolas públicas e escolas privadas, elas devem coexistir. Não pode agora chegar um presidente da República com um ideal mais social e falar assim, a partir de hoje eu estou extinguindo todas as escolas privadas, vou tomar essas instituições e elas passam a ser públicas e toda a educação será ofertada pelo Estado. Negativo. Não pode fazer isso, porque você vai estar impedindo até, interferindo na própria mobilidade do mercado de trabalho. Vamos lá para a gente terminar aqui essa primeira parte da nossa aula, tá? Então, outra coisa que nós vamos ver aqui, que é importantíssimo para a sua prova, é o inciso 6. Gratuidade do ensino público. Tá, professor? Beleza. Isso aí tá muito óbvio. Só que tem um porém. Ele diz que é gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, tá? Anote isso aí. Em estabelecimentos oficiais. O inciso 7, valorização dos profissionais da educação, né? Essa valorização nós vimos agora recente, né? Com o piso nacional dos professores, né? Gestão democrática do ensino público, só uma dica.
essa gestão democrática, ela não é, coloca como observação aí, tá? Coloca aí uma observação, que ela não é obrigatória no ensino privado. Não é obrigatória no ensino privado. Não é obrigatória no ensino privado. A gestão democrática pode ser, né? Pode ser, mas em regra ela não é. A gestão democrática ela não é obrigatória no ensino privado, tá? Garantia de padrão de qualidade e valorização da experiência. Que tipo de experiência? Você vai anotar aí. Valorização da experiência do aluno, tá? Extraescolar. Como assim, professor? A educação ela tem que levar em consideração as experiências vividas pelas pessoas no seio da sociedade, pelos alunos, por exemplo, a experiência deles fora do ambiente das quatro paredes da sala de aula, fora dos muros das escolas, tá? Então, deve ser levada em consideração e valorada a experiência extraescolar. Então, volta aqui para mim, aluno, no meio do quadro, para a gente bater um papinho a respeito da LDB. Então, veja, eu trouxe para você, montei o quadro e todas, repitam, todas as nossas aulas serão assim. Como você deve estar vendo, meu aluno, eu não faço o quadro assim para ele ficar bonitinho, não. Primeiro que essa experiência eu trouxe de onde você trouxe também, da sala de aula. Eu faço assim, dessa forma, porque quando eu estava desse lado aí, quando eu era concurseiro, eu simplesmente odiava aula com data show. Quando nós estamos na faculdade, qual era a pior aula? Com aquela desgraça de data show. E eu gosto do estudo ativo. Quando eu estava aí do seu lado, eu anotava absolutamente tudo. Se o professor fizesse assim, ó, aí eu anotava, o professor coçou a cabeça. Eu anotava tudo. Por quê? E eu não faço dessa forma em mapa mental, de cor azul, vermelha e preta com 3 cores, para o meu quadro ficar bonitinho para você visualmente. Não, é para que você anote e o faça da mesma forma. Porque quando eu me submeti às provas da Guarda Municipal, da Secretaria de Educação, da Polícia Civil de Pernambuco, Polícia Civil do Pará, Polícia Civil de São Paulo, quando eu me submeti, INSS, a todas essas provas, o fato de eu anotar, na hora da prova, vinha na minha visão, é como se eu estivesse vendo uma tela, o que eu anotei. Eu lembrava da seta, a cor e onde eu anotei absolutamente tudo. Então vem para cá comigo no começo do quadro e eu quero que você anote tudo que está no quadro. Não é para dar print, não é para tirar foto. Pô, professor, mas eu tenho preguiça. Tô nem aí. Não é para tirar print, não é para tirar foto. Se você quiser, beleza. É por sua conta e risco, tá? Mas o estudo é isso aqui, ó. Todas as minhas aulas de LDB, de Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira, serão assim. Esse aqui é o meu PowerPoint. Esse é o meu PowerPoint modelo 2023. E será dessa forma. Nós só não estudaremos dessa forma ativa quando estivermos na nossa lista de exercício. Aí sim, nós vamos para o computador e vamos fazer as questões juntos, eu e você. Fechou? Então revise esse material, vou encerrar esse bloco aqui e nos veremos na nossa próxima aula. Então, bons estudos e, como eu sempre falo, rumo à aprovação. E chegamos ao final do nosso terceiro dia de aula gratuita aqui no YouTube sobre o concurso da educação, aulas voltadas para o concurso da educação, hoje com o professor Josevaldo Melo aí falando sobre LDB, títulos e início desta lei que é base para o seu concurso da educação, que o edital está por sair ainda este mês, segundo o nosso secretário de Educação que falou no mês passado. Mais uma vez lembrando, acesse os links na descrição do vídeo, acesse o nosso site lá em sanusconcurso.com ou a nossa central de vendas, caso você ainda tenha dúvidas sobre a nossa turma pré-edital. Uma ressalva bem importante em relação à nossa turma é que ela está na modalidade pré-edital, mas assim que sair o edital, essa turma terá alteração com conteúdos lá previstos que virão aí sobre a sua prova de maneira mais assertiva e objetiva, tá certo? Então, acesse os links e vem com a gente vencer em Santos Concurso.